Vai ficar perto aqui? Já. Estamos informando seus seguidores que você continua. Estamos chamando seus seguidores. Olá. Olá, olá. Oi. Estou aguardando a Isa para a gente começar, ok? Bom dia para todos, todas. Bom dia. Eu que agradeço. A gente junto aqui é o que faz sentido, né? Também tô. Também tô ansioso. Amor. Pessoal, Oi, Janaína. Só um pouquinho de paciência. Isa já deve estar chegando aí, beleza? No Festival da Empatia. Muito bom. Curti muito. Nossa, gente, tem muitas lives. Muitas lives não. Tem muitos outros encontros, muitos outros vídeos lá no YouTube. Vocês vão encontrar Festival da Empatia. Tem muita gente legal que falou por lá. Amor, eu já. Gente, quando eu falo amor, é minha esposa que tá aqui do lado, tá? A Isa já tá chegando, já tô. Olá! E aí, Isa? Tudo bem? Tudo bom? Um Que... pouco ansioso aqui, né? Um pouco nervoso, mas que isso, é só no começo, já a gente esquenta. qualquer coisa que eu vou fazer antes é difícil. Na hora que começa, aí vai que vai. Vai que vai, que coisa boa, que coisa boa. Que bom, prazer estar aqui falando com você. O som tá legal? Tá legal, tô te ouvindo bem, você me ouve bem? Sim, beleza. Uhum. Tá Oi, Isa, joia. obrigado por ter aceitado o convite. Muito legal. É engraçado porque minha esposa começou a te acompanhar depois eu te conheci. Fiquei muito feliz de compartilhar com você. Que legal, que bacana. Eu fiquei sabendo que o Cauê do tema também te conhece, falou: Ah, que legal, você vai estar com o Fabiano, nananã, é nosso amigo aqui da turma do tema, tal. Eu falei, que legal, não sabia. O Cauê esse ano é professor do Petrus. Então a gente tá em contato mais direto como mãe de aluno, junto com ele, além de colegas, né? De missão, de visão. Então tá bem legal, foi bem legal. Ele fez contato, mandou um WhatsApp ontem, falei, que bacana. Cara, uma outra pessoa que eu conheço, que eu acho que você conhece também, é a Camila da Montessori. Pessoa incrível. Sim, maravilhosa, né? Uma pessoa maravilhosa, um coração gigante. Coisa boa. E agora, bora lá? Bora lá. Tô aqui, a casa é sua, você que manda. O que você mandar, nós estamos aqui para conversar. É, bom, eu quero que você muita contribuição. Então, sou eu, tá? Joia. É, eu acho que seria legal a gente começar falando um pouco sobre a comunicação não violenta, ok? Uhum, uhum. Vamos nós. O contexto escola, principalmente.
E até é um pouco engraçado falar de escola no momento em que essas escolas não estão com as portas abertas, mas elas continuam funcionando. Então, esse Uhum. funciona, traz à tona muita coisa. E aí, como que a comunicação não violenta entra dentro dessa história toda? Bom, Aham. quer falar? Algumas pessoas estão falando do seu áudio, Fabiano. Eu, embora esteja te ouvindo bem, bastante gente está falando que o áudio está um pouco baixo. Será que você tem fone? Você está com fone por perto? Alguma possibilidade de fone? De repente resolve. Eu já tive algumas situações que o fone resolveu. Vamos testar com ele, vamos ver se vai. Enquanto isso, eu vou respondendo sua pergunta, posso? Bom, comunicação não violenta, né? Eu, na verdade, a primeira vez que eu tive contato com comunicação não violenta foi quando eu fiz o TED. Eu fiz o TED, o Mundo sob a Perspectiva da Criança, né? Lá em Vitória. E no mesmo evento do meu TED, tava uma pessoa falando sobre CNV. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre isso, Carolina Nalon. E Sim. aí eu achei super interessante, fez todo sentido. Para uma pessoa que tem um temperamento como o meu, Fabiano, faz muito sentido. Porque além da violência que já está institucionalizada na nossa cultura competitiva, patriarcal, agressiva, violenta enfim, desumana, eu diria até, machista, com todas essas coisas que a gente já sabe, uma pessoa que tem um temperamento como eu, a violência está quase no DNA. A gente nasce brabo. Sabe assim? A gente não chora, ah, por favor, me ajuda, estou com fome. A gente, ah, pá, não vai vir a comida! Então, quando eu tive esse contato com isso, e também foi a Carolina Nalon que falou pela primeira vez a expressão empatia cognitiva, pela primeira vez na minha vida, né? Em que eu consegui entender que o processo que eu tinha vivido era isso, ela deu nome, na verdade, para aquilo que eu estava vivendo com meu filho, ou seja, que através do processo de buscar informação, né, de ler, de estudar, e por isso a minha bandeira é preciso estudar para ser pai e mãe, eu conseguia aí sim, de fato, me conectar com a minha criança e me colocar em realmente empatia de verdade com ela, né? Por quê? Porque eu tive que estudar para saber como funcionava a mente da criança. Aí eu consegui alcançar, talvez, um pouco mais, né? Aquela ideia de colocar-se no lugar, né? Antes disso era impossível para mim, eu não dava conta, eu não tinha recursos e nem informações para conseguir. E, portanto, a empatia, que é natural para alguns temperamentos, para algumas pessoas, para algumas culturas mais conectadas consigo mesmo, com os outros. Para mim, não. Eu já estava num temperamento que já não tem muito isso de fábrica, numa cultura que não tem nada disso, que já fez um desserviço em relação a isso. E, portanto, estudar para conseguir me conectar com o outro. Bom, isso tudo foi o começo da CNV na minha vida, né? Assim, na verdade, eu já estava chegando na CNV por outros caminhos, mas não tinha esse nome, não tinha essa Sim. roupagem, né? Então a PNL já estava me ajudando, a própria Montessori, né? A formação em Montessori já estava atuando lindamente sobre mim em relação a isso, mas eu não tinha esse nome. E aí fui ler, então, fui ler Marshall Rosenberg, fui saber um pouco mais, né? No grupo de membros do meu canal no YouTube, a gente está fazendo a leitura do Comunicação Não Violenta juntos. É Ah, muito legal. interessante. E cada vez que eu me aproximo, eu aprendo mais e mais e mais, e vejo tanto que eu ainda não tô ainda. Né? Como tem coisa para evoluir, sabe? E uma das coisas que eu quero trazer para finalizar a resposta a essa pergunta, que você fez uma pergunta, eu tô falando o tempo inteiro sem parar, igual uma doida, é uma situação que o próprio Marshall Rosenberg traz como um processo de quando ele começou, o criador, então, da comunicação não violenta, né? Na verdade, o criador desse nome e da sistematização de alguns processos. A gente sabe que tudo isso né, a disciplina positiva também é isso, já existe, mas aí alguém sistematiza algum conjunto ali de práticas e dá um nome, um pacote e vende, e é bom, e que bom que tem isso, porque nos facilita o acesso a esses conhecimentos, mas a gente sabe que não é exatamente o fechamento do processo, né? Não começa e termina ali, né? Aquele é só uma embalagem de alguma coisa boa. Então ele conta que nesse processo que ele estava vivendo isso, ele tinha um filho já adolescente. E talvez você já saiba dessa história, mas eu acho que vale trazer aqui, que me chamou muita atenção. E ele fala que naquele momento ele estava buscando
não ser então violento, não usar a comunicação violenta, que está mais entranhada na nossa vida do que a gente possa imaginar, né? E aí ele diz que o filho fez uma pergunta que na hora ele já ia, sabe, meter os dois pés no peito, como a gente fala, né? E aí diz que ele, já com a consciência expandida, não querendo ter aquela reação, se segurou. Só que ele também não sabia como fazer a comunicação não violenta ainda. Ele estava em processo de, sabe? Então ficou uma Sim. ampulhetinha ali, né? Na cabeça rodando, né? E aí diz que o filho falou: vai responder ou não vai? Aí diz que ele falou: se eu for responder logo, eu vou dar um chute na sua bunda. Em inglês, né? Aí ele falou: não, não, take your time, então. Tipo, toma seu tempo, pai, pode pensar. E aí ele falou: deixa eu pensar, deixa eu reconstruir aqui, deixa eu ver como eu vou dizer o que eu tenho para dizer, deixa eu pensar como eu vou me conectar com você, deixa eu começar a pensar aqui como eu vou saber quais são os seus sentimentos, desejos, necessidades, pedidos, para eu saber qual vai ser a minha resposta, né? Então, isso me trouxe muita paz e muita leveza de saber que muitas vezes a gente não vai saber de cara o que fazer, né? Como diz José Pacheco, lá da Escola da Ponte, quem quer fazer algo novo tem mais dúvidas que certezas. Não é? Se a gente quer fazer uma coisa nova, uma coisa diferente do que está posto, é natural que tenhamos mais dúvidas que certezas, né? E isso nos faz melhor. Porque uma pessoa muito cheia de certezas, ela tem menos espaços para crescer, né? Para evoluir, para aprender, né? Então, são esses processos de se lançar em buscar algo novo e se encher de dúvidas, talvez de mais dúvidas do que certezas, que nos permite crescer, evoluir, melhorar, né? Então foi assim que eu entrei nesse mundo de CNV. E você disse que tem. Tá melhor o som agora? Bem melhor para mim. Vamos ver o Tá. pessoal o que eles vão comentar. Para mim ficou bem melhor. É, você disse que tem muito a aprender. Eu estou estudando também há um bom tempo, sei lá, há uns 8 anos eu conheço, mas há uns 5 ou 6 que eu estou mais, assim, mais intenso. Tem muito Uhum. ainda para eu aprender. Então, eu estou Sim. aqui sim como um aprendiz, tem muita coisa para eu aprender, vejo o tempo todo minhas limitações, vejo o quanto que às vezes alguém citou aqui o Festival da Empatia, tem muita riqueza lá dentro, muita gente legal falou, e eu ouvindo as pessoas, eu falei assim, olha isso, eu não tinha percebido antes. Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso. Isso é É muito eterno. legal, né? Na verdade, a E gente esse não, não. não, não é só preocupar, não. A gente precisa agradecer a isso. Que bom, né? Sim, Que vai ter pro resto da vida coisa pra gente melhorar, aprender, evoluir. Que delícia. é isso mesmo. E, bom, e aí você trouxe um monte de coisa extremamente importante que, inclusive, está muito presente dentro da escola hoje, né? Quando você diz assim, do tempo que o Rosenberg teve para ficar em silêncio, o que que ele estava fazendo? Ele estava olhando para dentro dele, porque eu vejo. E aí eu vou falar de as escolas, mas isso é muito perigoso, porque vou generalizar, isso não é real, né? Tem escolas de Uhum. muitos tipos diferentes, eu vou falar do que aparece para mim com mais frequência. Só Os para a gente professores têm. conseguir manter um discurso, né? Mas com todas as Isso, ressalvas que a gente sabe que existem, ainda bem. perfeito, para facilitar só. Que tempo que o professor tem para parar, ficar em silêncio? A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu que ficar em silêncio é perder, não ter resposta pronta, é ser fraco. Então, o quanto de violência a gente aprendeu, não porque a gente é mal, é porque a gente aprendeu. Então, Rosenberg ele fala que a violência não é fruto de uma doença, não é fruto de um problema, é fruto da educação. E quando a gente fala educação, a gente não está Uhum. falando de educação formal. É tudo que a gente, como você falou, o que que a gente aprendeu na nossa cultura, na história do nosso país, na história da nossa cidade, transgeracionalmente, o que que a gente aprende no sentido do que é bom e mal, né? E aí a gente está falando muito de justiça retributiva, o tempo todo Uhum. categorizando as pessoas e Uhum. direcionando para elas que são boas, que são certas, que são direitas, que são, né, bons cidadãos, a gente dá recompensas. E aí, para essas pessoas que são categorizadas como más, como inadequadas, como erradas, como doentes, a gente dá punição. Então, o Rosenberg traz a ideia de que a violência nasce desse modelo de justiça, que existe mais ou menos há uns Uhum. 8 mil anos. E ele é muito importante para controle das pessoas. E a gente vai reproduzindo isso em cadeia. Então, olha que doido, né? Eu posso causar dor e sofrimento nas pessoas e sentir prazer com isso.
eu legitimo a violência porque é assim que eu vou ensinar as pessoas a fazerem o certo. E é o certo no ponto de vista de quem? Meu, né? Ou das autoridades que eu elejo, que deveriam me orientar para algo que nos une, e pelo contrário, as autoridades realmente exercitam controle, submissão, e é esse o jogo que promove a violência, de dominação e submissão. Alguém vai mandar, alguém vai obedecer, alguém ganha, alguém perde. Isso não é diferente dentro da escola, não é diferente dentro da família, porque a gente aprendeu assim. Para eu Sim. cuidar, eu preciso exercer força, eu preciso fazer com que a criança sofra ou que o aluno sofra, porque sofrendo ele vai entender que aquilo não é bom. E tem uma explicação histórica, né? Sim, A força física foi determinante para a sobrevivência da espécie, né, humana na Terra por muito tempo, né? Por muito tempo sobrevivia o mais forte, o que conseguia caçar, o que conseguia brigar com o urso, né, que invadia a caverna, o que conseguia de alguma maneira dominar, né, os elementos da natureza, os animais. Então existe uma explicação histórica, né? A gente precisava da força física para carregar as coisas, a gente não tinha equipamentos, a gente não tinha, né, desenvolvido tecnologias como a gente tem hoje, né, de tudo, carregar água, carregar comida, carregar mantimento, carregar as pedras para construções, os madeiras, enfim. Então, a força física ela teve um papel histórico na manutenção, né, da espécie e, portanto, está dentro de nós, no nosso DNA, na nossa memória genética, né? Como um valor, como algo a ser cultivado, preservado, senão eu morro, senão o mais fraco não sobrevive, né? Então, é fácil de entender quando a gente olha para esse histórico, né? Agora, quando a gente percebe o tanto que a gente evoluiu em muito pouco tempo, né? Porque se você for olhar em termos de linha do tempo, o tempo que a gente já não precisa mais tanto assim da força física na linha da história da humanidade é muito pequenininho, né? Que é o tempo que a gente já tem aí as máquinas, revolução industrial e as coisas em larga escala e as máquinas realmente fazendo toda a força mais bruta, né? De peso, de tudo. E aí a gente vai migrando então o processo, né, para uma força em que o que passa a ser mais importante já é o conhecimento, a informação, aquele processo que a gente sabe que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo uma era do conhecimento, em que as pessoas que têm conhecimento é que estão sendo mais valorizadas e seguidas, uma certa parcela aí da população. Mas ocorre que, como todas as transformações, ela acontece primeiro numa parte da vida e outras partes da vida ficam ainda muito tempo até alcançar aquilo. E eu percebo que na educação das crianças, seja na relação aluno-professor, seja na relação criança-filho-pai, né? Filho, enfim, adulto-criança de uma maneira geral, para muitos é muito complexo tirar esse elemento força da relação. A sensação que se tem é que não se educa. A sensação é que se tira todo o processo educativo quando se tira a força. Então é muito. Eu respeito as pessoas que não querem vir para este lugar, porque se elas não querem vir por essa razão, elas ainda estão preocupadas em educar, em fazer alguma coisa de bom com essas pessoas. Elas ainda estão assumindo as responsabilidades de fazer um futuro promissor para esse cidadão. Então eu respeito até as pessoas, no sentido de. Tenho até admiração por algumas pessoas que eu percebo nesse lugar. Porque elas só vão quando elas tiverem segurança do que elas vão pôr no lugar. Que bom! Porque também tem gente que vai, não põe nada no lugar, Fabiana, e cria monstro. Pronto, falei. é. Né? Tem muita coisa alternativa que não é porque a alternativa é melhor. Isso é verdade. Hum? Outra coisa que você traz, que é a questão da força, e a gente não está falando aqui de uma oposição, porque Uhum. a comunicação não violenta não exclui o uso da força, pelo contrário, a gente chama até de uso protetivo da força. A gente não exclui a questão eu não vou chamar, eu vou chamar de sanção, né? A punição tem o objetivo de causar sofrimento. Estou simplificando aqui o conceito. A gente chama de sanção, então tem sim uma consequência para a criança, tem sim uma consequência para o adulto, tem sim uma consequência para qualquer ser a partir do momento que ela faz algo. É que a questão que a gente precisa ter claro é qual é a finalidade. A comunicação não Uhum. violenta tem uma clareza muito, muito
é uma evidência de que a ideia é cuidar de todos, inclusive daquele que está me causando dor, daquele que está me causando sofrimento. Então, não excluir nenhum ser humano. Sim. Quando a gente fala do uso opressivo da força, do uso punitivo da força, do uso da autoridade, a gente está falando de um uso egoísta, de um uso fechado para mim e para os meus. Então, Uhum. e a gente vive isso no país hoje de uma forma extremamente exacerbada. O Uhum. nós e eles está muito forte. Não existe Lamentável. nós e eles, só existe nós. Então, eu vou fazer uso da força, eu vou lutar profundamente contra a injustiça, contra a desigualdade, eu vou lutar, mas eu não vou lutar contra pessoas. Eu vou lutar contra ideias. Eu não vou lutar contra o injusto. Eu vou lutar contra a injustiça. A Uhum. pessoa não é injusta. Ela está praticando injustiça. Ela é muito mais do que aquele ato. E aí dentro da escola é a mesma coisa. Aquele menino, ele não é o que ele faz. É parte do processo de desenvolvimento dele o que ele faz. Ele tá mostrando o que o momento, né? É a crista do máximo que ele pode fazer, né? É o Uhum. melhor que ele pode me oferecer. Então, o erro, a agressão, a mordida, ou no caso de um adolescente, quando ele olhar para minha cara assim, fala assim: quem você pensa que você é para falar assim comigo? Ele está me oferecendo algo que é o melhor que ele pode naquele momento. E a Se ele gente, soubesse que eu não sei quem eu sou até hoje, né, Fabiana? E que é pois é, melhor não saber, que quem acha que sabe, na verdade, às vezes é está uma pergunta enganando. muito boa. Mas nesse momento, ele está me oferecendo algo que é dele. Sim. Ele não está falando de mim. Ele está falando dele. É lógico que eu Uhum. provoquei. Eu fui uma provocação, mas aquilo estava dentro dele já. E E aí, essa percepção muda tudo. Tudo. Quando eu é, consigo separar que o que vem do outro não tem a ver comigo exatamente, profundamente, mas tem mais a ver com ele. Aquela história, né? Quando Paulo me fala de João, sei mais de Paulo que de João, né? perfeito. É isso. É E tem uma exatamente isso. outra, tem uma outra coisa que a tua fala me lembrou, que foi uma entrevista que eu assisti com a Malala Yousafzai, né? Uhum. Que aos 20 anos, antes dos 20 anos, sofreu um atentado lá, né, pelo pessoal daquele grupo extremista e levou um tiro no rosto por um outro menino, menos de 20 anos também. Se eu não me engano, os dois tinham 17 ou 16 quando a coisa aconteceu, alguma coisa dessa natureza. E ela então estava dando uma entrevista agora já, que agora ela já mora na Inglaterra, fazendo faculdade e tal, nem sei a que pé que tá hoje, mas enfim, continuou sendo uma pessoa extremamente influente em busca aí de paz e do lugar das meninas no estudo e tal, nos países mais orientais extremos ali, onde nem isso se tinha ainda, né? E ela fala, eu não tenho raiva do moço que me deu tiro. Ela fala, ele estava fazendo o que ele acredita, o que ele acha que é o melhor. Eu não tenho, ela falou. Eu acho que a gente precisa trabalhar para que esse sistema não seja mais dessa forma. É exatamente o que você está colocando. Não é contra a pessoa, né? É contra toda uma conjuntura de fatores que está levando as pessoas a se comportarem dessa maneira tão tenebrosa. Então, se ela no extremo de ter levado um tiro no rosto, ela literalmente tomou um tiro na cara, tá conseguindo isso? Oi, gente, né? Como é que a gente não tá conseguindo? Só com o outro falando umas coisinhas para nós, É, é, né? desculpa, de vez em quando eu faço algumas anotações que você vai falando, eu anoto aqui, tá? Tá tudo bem. É, porque você me ajuda a trazer uma ideia de que a comunicação não violenta, a gente não, né? É muito comum eu perceber uma confusão de comunicação não violenta com ser bonzinho, ser permissivo, Uhum. o jeito de falar, com uma técnica, um objetivo de conquistar algo que, né, um objetivo meu, de contornar problema, contornar as pessoas. Não é isso. É. Comunicação não violenta é um processo de investigação para a gente descobrir com a outra pessoa, como a gente pode, com a outra pessoa, comigo mesmo ou com o Uhum. sistema, né? A gente tem esses três níveis: eu Uhum. comigo, intrapessoal, eu com você aqui agora, interpessoal e sistêmico. Então, como eu Sim. posso dialogar com esses níveis, então com pessoa, comigo ou com o sistema, para que a gente cuide melhor de nós. Uhum. Uhum. Ponto.
né? Tem aquele ditado, eu não quero estar certo. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. A ideia é mais ou menos isso. Então, Eu não, Fabiano, eu não quero, eu não quero ter razão. Eu quero que a gente seja feliz. Eu deixa eu quero te que a contar sobre gente essa esteja. frase. Ah, É que essa frase é um gatilho aqui na minha cabeça. percebi. Quando eu fui fazer a primeira vez a formação em PNL, né, a primeira formação de programação neurolinguística, era essa frase do momento, estava em alta, assim, né? Você prefere ser feliz ou ter razão? Gente, eu cheguei lá, a pessoa falou isso, mas por dentro eu fiz assim, Fabiana, é que você não sabe o tanto que ter razão me deixa feliz. Se você soubesse, você não me faria essa pergunta. Na época eu tava ainda muito assim, né? Tipo, você tá entendendo? É claro que eu quero ter razão, porque tendo razão que eu fico feliz. E é bom E- mesmo, e tudo bem, né? O Mas problema ao é quando a gente mesmo passa por cima tempo, de outras coisas, né, não, para mas ter ao mesmo razão. tempo a pobreza disso, né? Uma felicidade muito pobre, só ser feliz quando tem razão, né? A troco de perder relacionamentos, de perder Exato. vínculos, de perder tanta coisa, oportunidades. A gente perde muito com isso também. Então, era muito, mas foi muito interessante que na hora, eu nunca me esqueci assim. Ser feliz ou ter razão? Eu pensei, você não sabe o tanto que ter razão me deixa feliz. E Mas que aí, felicidade superficial, né? sim. E aí, quando a gente fala de investigação, não é algo simples, porque é muito fácil eu e você aqui estarmos bem, eu com a minha esposa. O problema é quando existe a divergência, quando uma pessoa Uhum. fala algo que me incomoda muito. E olha o grau que a gente está falando, né? Eu trouxe a ideia de um adolescente que olha para minha cara e diz assim: quem que você pensa que você é para falar assim comigo? Uhum. Eu preciso investigar isso. É um presente. Sim. Por incrível que pareça, é um presente, porque ele está expondo honestamente. Eu prefiro muito mais uma fala incômoda do que uma mentira conveniente. E me preocupam mais os que não falam. Exato. Estão mais doentes. O Me preocupam Rosenberg, ele mais. traz a ideia de libertação em três passos. Ele fala que o processo mais profundo de prisão é... Antes eu vou fazer uma pergunta só para dar um gancho. O que seria o contrário de não violência? Aparentemente, o contrário de não violência seria Paz, violência. talvez, né? É o contrário de não violência. Não violência Se- pela forma como está escrito, né? Só tirar o não, Seria, né? seria violência. Violência. O Gandhi, ele traz que o contrário de não violência é submissão ao medo. Uhum. Então, aquela criança que está quietinha, muitas vezes ela está silenciada, ela está submissa, ela Uhum. está numa posição. E aí, gente, vamos entender que no processo de heteronomia é super natural ela ter o adulto como autoridade e ela ser submissa a ele, né? Tudo que ele fala e tá certo, acabou, ponto final. Aí a gente tá falando até uns 7, 9 anos, vai. O problema não é esse, o problema é quando o adulto reforça a heteronomia, reforça a hierarquia, reforça a desigualdade, reforça o respeito unilateral. Esse que é o Sim. problema. Então, beleza. Às vezes ele deseja isso, né? E é mais fácil no começo. Só que quando se torna um adolescente, isso quebra totalmente. E toda aquela violência acumulada pelo processo de repressão, de submissão, de dominação, vai explodir mais para frente em rebeldia. Então aí, olha que legal, está aparecendo exatamente o processo que o Rosenberg traz. O processo mais profundo de prisão é a submissão. O segundo nível no processo de libertação é a rebeldia, a rebelião, a revolta. Mas ainda é prisão. Olha que legal. Eu acho muito Sim. legal isso. É Sim. prisão por quê? Porque eu ainda estou reconhecendo a dominância, a autoridade do outro sobre mim. Aquilo ainda rege o meu comportamento. Mesmo que seja contrário, mesmo que seja reagindo, mesmo que seja brigando, mesmo que seja fazendo o que ele quer, o contrário do que ele quer, mas aquilo ainda está regendo as minhas decisões. Perfeito. Exato. Por que que eu preciso lutar contra o meu chefe, contra o meu professor, contra a minha mãe, contra sei lá quem que é, contra o padre, contra o presidente, contra o meu líder filosófico? Por que que eu preciso lutar contra ele? Eu não preciso. Perfeito. Então eu faço o que eu acho que eu devo fazer e aqueles que acreditam que têm alguma responsabilidade sobre o que eu faço, tomem as suas decisões, porque assim como eles também são livres. Uhum. Então, eu vou ser demitido?
eu vou ser preso. Gandhi ia preso feliz da vida. Ele se rebelava contra... Não era uma rebelião tosca, né? Não era irada, né? Irada no sentido da violência, era irada no sentido da injustiça, da percepção da injustiça. A ira é Uhum, muito importante. Dentro da comunicação não violenta, não tem sentimento ruim. Todos os sentimentos são uhum. valiosos, é que tem alguns que são desagradáveis. Mas todos eles são indicadores O importantes. que E a os gente faz desagradáveis, com ele também é que pode ser o problema maior, né? isso. Os sentimentos desagradáveis são, inclusive, muito importantes, porque eles que estão dizendo, olha, tem alguma necessidade aí, tem algum valor, tem algo muito importante para você que não está sendo respeitado, Eu né? gosto daquela analogia da luz do combustível, né, que o Daniel Goleman traz no Inteligência Emocional. Ele fala assim: você vê a luz do combustível acender quando você está dirigindo, é super desagradável. Você fala, "Ai, nossa, né? Agora, e se ela não acendesse, não era pior? O carro ia parar do nada e você, deve estar sem combustível, né? Então ele fala que as emoções não agradáveis, não gostosas de sentir, são como a luz do combustível, né? A gente não fica feliz que ela acendeu, mas opa, pelo menos ela está sinalizando que se eu não olhar para esse lado aqui, ó, alguma coisa pior pode acontecer, né? Alguma coisa Perfeito. mais grave pode acontecer. O carro vai parar em Só algum isso. momento, né? E às vezes, inclusive, a gente pode usar essa mesma questão. Você está trazendo a questão das emoções nas comunicações, né? Que é o nosso foco, mas eu não consigo não pensar também nas questões de doença, de corpo. Quando vem uma dor, quando vem alguma coisa. Eu costumo dizer que nenhum aneurisma, nenhum infarto, nenhum derrame veio do Do nada. nada. Você teve dores de cabeça antes que você simplesmente calou com comprimido sem saber, é claro, sem imaginar que poderia estar conectado com aquilo e que se talvez não tivesse calado com comprimido, mas tivesse conseguido ouvir um pouco mais, que aquele processo de pressão que você está vivendo no trabalho, que você está se colocando, que você está alimentando, que você está mantendo, vai te causar um infarto, vai te causar um derrame, vai te causar um aneurisma, ou que aquela falta de perdão que a gente por alguma razão não conseguiu liberar, não teve ainda acesso a processos de visita interna que nos fizessem ter a chance, né? Porque quando a gente fala é mais fácil isso, é mais fácil aquilo, na verdade, nós estamos falando de pessoas que estão escolhendo sem consciência, como a gente escolhe muitas coisas ainda na nossa vida sem consciência. Tem muitas coisas que a gente está escolhendo não porque é mais fácil, porque a gente simplesmente não teve a chance de parar para pensar e falar, nem sabia que eu estava escolhendo isso, né? Não estou escolhendo o que é mais fácil, estou escolhendo que eu não sabia que tinha outra opção, né? Muita gente está batendo no menino até hoje por causa disso, não sabe que tem outra opção, não conseguiu ainda achar, não viu, não sabe, não teve chance, né? Por isso que eu agradeço tanto a choradeira do meu filho, porque não fosse ele, eu não tinha parado para escutar e para saber, para ouvir, para ler, para buscar outra opção, não teria, né? Então é cada um por um meio, né? E alguns não tiveram meio nenhum ainda, né? E continuam por isso, né? Então é muito interessante. Tem uma outra coisa que eu acho legal a gente trazer, falando de CNV, eu tive uma experiência, quando eu comecei a estudar CNV, tá, eu comecei a entrar nos grupos de CNV de Facebook na época, né? Na época era a minha rede mais forte. E não como profissional, não, como usuária, né? Como pessoa, era a rede que eu mais frequentava. Então comecei a entrar nos grupos de CNV, né? E eu já fazia alguns vídeos, sabe? Era mais começo da vida de vídeos, mas eu fazia. Na verdade, vídeos eu faço desde antes de ter meu filho, porque a comunicação é um negócio muito forte para mim, então, né? Mas eu não trabalhava ainda muito profissionalmente essa parte, não. Fazia só porque eu fazia mesmo, né? Ferramenta de comunicar, gostava de vez em quando, gravava alguma coisa, disponibilizava lá e tal. E uma vez eu compartilhei um dos vídeos num grupo de CNV. E era uma coisa, um caso meu com o meu filho, que é a base de toda a do meu compartilhar mesmo, né? A minha experiência com o meu filho. Foi ele que startou isso tudo, né? E, Fabiano, eu tive uma das reações mais violentas de toda a minha vida dentro de um grupo de comunicação não violenta, de toda a minha vida pública que eu exponho, tá? De tudo que eu coloco para fora aqui nas redes, né? De tudo que eu compartilho, eu tive uma das reações mais violentas dentro de um grupo de CNV. E depois eu fiquei pensando, mas por que eu esperava diferente? Por que eu me surpreendi tanto? Mas foi um negócio que mexeu comigo por dias, sabe? Foi um negócio muito forte, assim. E daí eu fiquei pensando, mas por que me surpreende tanto? É como se eu fosse ao AA e não quisesse encontrar alcoólatras. Porque se a gente está fazendo parte de um grupo de comunicação não violenta é porque nós nos reconhecemos violentos.
Entende? Então, estamos indo em busca de paz, de harmonia, de recursos para nobreza na fala e na convivência e na relação, porque percebemos que não somos pacíficos e nobres então foi muito interessante a reflexão que isso tudo me trouxe, sabe? Então, você traz muita coisa que é muito importante, porque a outra ideia que é construída muitas vezes sobre comunicação não violenta é que a gente não pode mais ser violento, que ser violento é errado. Ser Que violento é continua mais sendo uma... violento, né? Falando isso pra gente mesmo, né? Porque É antes a porque é gente... uma violência com a gente não se permitir de vez em quando ser violento, ser enérgico, ser, né? Enfim. Inclusive tem algumas pessoas que fazem uma crítica à comunicação não violenta, que é importante ser observada, que ela pode silenciar as pessoas que estão em sofrimento, que elas não conseguem falar de outra forma, elas não têm... E aí eu quero falar, a gente pode falar de públicos, né, minoritários, públicos que sofrem, enfim, são menos reconhecidos na nossa sociedade, mas a gente pode falar de professores também. Sim. Quando eu silencio o outro porque ele não sabe falar de uma maneira diferente, não porque ele não sabe, é porque às vezes ele não está preparado. O Rosenberg ele ficou em silêncio para conseguir responder para o filho dele. Então, o Uhum. quanto que o professor, às vezes, ele está bem cuidado para cuidar. O quanto que o Uhum. professor, o gestor e os meninos e as meninas estão dentro da sala, e as famílias, gente, tá todo mundo, pelo menos em todos os lugares que eu fui, tá todo mundo sofrendo. Não é criança que está sofrendo, é o adulto que está sofrendo, é o gestor, é Todos, o coordenador, é o professor, é a família, é a comunidade no entorno, está todo mundo sofrendo. todos. Então, esse sofrimento, aí quando você falou assim, a doença não surge do nada, a violência também não surge do nada. Não, não, Na não, medida em não. que você vai se silenciando, se calando, não sendo ouvido, e criança é perfeita nesse sentido, né? Eu vejo tem uma menina chamada Bayomi, tem 2 anos e 4 meses. E ela fala assim, ô pai, e às vezes eu tô em outro mundo, tô concentrado, meu pai. E ela aumenta a voz, o pai. Até que ela chega num ponto que ela cata a minha cara e faz eu olhar para ela. A violência é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente vai recebendo a violência e a gente está pedindo para ser cuidado em algo que é muito valioso para a gente e a gente não é ouvido, em algum momento eu aumento, eu grito, eu falo mais alto. Em algum Sim. momento é você violento, é você agressivo. E a gente está vivendo isso na sociedade. E sabe Em uma alguns coisa momentos a que. pessoa vai pegar uma arma. Ela vai pegar uma Sim, arma em alguns momentos. Em alguns momentos eu vou ser atacado na internet. sim, Então, entender que essas pessoas não estão sendo cuidadas. E o professor dentro da escola é exatamente isso. Quantas vezes ele tá conseguindo fazer um processo de autoconhecimento, autopercepção, de autocuidado, ele está se alimentando bem, ele está tendo um bom convívio com seus pares, ele está sendo bem recebido dentro da sala de aula. E aí eu não estou falando que o professor é vítima, porque não não. existe vítima e nem. E a criança é a mesma coisa. Então, e aí, o que que a escola está fazendo para cuidar das pessoas? Como que a gente está cuidando da gente? Aquela dor, aquele sofrimento que veio de fora, né, da minha família, que veio de um sistema público de saúde, de um transporte que não está legal, de dificuldades financeiras, de uma sobrecarga de trabalho, de estar em muitas escolas ao mesmo tempo. Como que isso é cuidado dentro da escola? Tem espaço para o professor falar disso dentro da escola? E a criança que tem uma vida lá na família dela e hoje a gente está vendo como a brutalidade da desigualdade social está afetando, porque a gente está vendo que esse abismo é ainda maior do que a gente imaginava. Então, como Sim. que isso está impactando a criança dentro da escola, o adolescente dentro da escola? Tem espaço para essa dor, para esse sofrimento, para essa vida que pulsa, para a gente olhar para o conflito como, mais uma vez, né, como oportunidade. Quando a gente fala do sinal do combustível, Uhum. o Rosenberg não, o Dominic Barton, um cara que eu admiro demais, ele fala do computador quando vem aquele sinal de atualização. A gente Uhum. pode desligar ele. É o conflito. Ele falou assim, se você desligar muito, uma hora vai dar pau no sistema. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente É acha que o isso. conflito é um problema. Isso. Não é. O conflito é uma oportunidade de alinhar a vida, É. de equilibrar, de encontrar um fluxo
prazeroso, amoroso, potente, divino. O Rosenberg fala, inclusive, de energia divina. De E ainda educar. mutante. Eu diria que sem conflito, pouco há educação. Exato. Sem conflito não tem muita educação. Sem conflito você tem talvez um adestramento, um condicionamento, uma subjugação. Você tem várias coisas, mas sem conflito é muito pouco provável que haja educação de fato. É muito pouco provável. E Porque aí e a educação é um processo de mão dupla, né? Então, quando há o conflito, é a educação para as duas partes. Nós nos educamos no conflito, nós paramos para refletir sobre o que estamos fazendo, o que está provocando dessa forma, essa reação, e aí o outro também, enfim, é um processo incrível. Eu queria trazer mais uma coisa dentro da tua fala também, né? Na hora que você fala da violência, de excluir completamente a violência da pessoa, o que seria uma outra violência com ela e tal, né? Ou que a educação não violenta, ou a comunicação não violenta que seria algo, então, que não se possa ter um processo mais firme, mais forte, mais agressivo até em algum momento, um grito, uma coisa, né? Eu diria para você que eu percebo que nós temos caminhos diferentes de evolução e de trabalho. Né? E eu diria para você que algumas pessoas, para chegarem no ponto de equilíbrio em relação à não violência, elas precisam ser violentas. Elas precisam encontrar a violência, porque se calaram toda uma vida. E que, portanto, para que elas possam entrar num caminho de equilíbrio, elas agora precisam ser violentas, elas precisam exercitar a raiva, a ira, e daqui a pouco elas vão também perceber que foram extremas e vão chegar num ponto ótimo. Mas elas também precisam fazer valer algumas coisas, e algumas dinâmicas estão tão cristalizadas no abuso que se não houver violência por parte dessa pessoa que se calou, não acaba, não destrói, não destrói a cristalização daquela dinâmica. Tá? E algumas coisas, algumas relações precisam ser destruídas. Algumas relações, Sim. algumas dinâmicas precisam ser demolidas. A gente precisa começar de novo. Né? Acho, Então, o desculpa, caminho pode para falar. não violência, né, de algumas relações é a violência por parte de algumas pessoas que se calaram a vida toda, né? Então, quando eu falo de mim, o caminho era o contrário, porque eu nunca deixei nenhuma coisa cristalizar dessa maneira, porque, né? Não Então, o tem meu tempo ruim. caminho é um, né? É. É um. Agora, o caminho de minha mãe, por exemplo, é o contrário. Né? O caminho da minha mãe é o contrário do meu caminho, porque temos temperamentos diferentes e histórias de vidas completamente diferentes. Então, nos fizemos pessoas e dinâmicas de relação de formas completamente diferentes. E, portanto, o caminho dela para chegar à não violência passou por ser violenta um período e botar limites e fronteiras e afastar coisas e criar uma nova. E aí sim, agora eu posso aplacar, porque agora eu estou conseguindo e vamos voltar para o equilíbrio. Então, é É. muito importante que se faça essa ressalva, porque senão a gente mantém ainda mais calados os que já estão calados, senão a gente ainda mantém mais afogados os que já estão afogados, né? E não é É. essa a ideia. E eu acho que o desafio aí está na consciência de qual caminho traz mais efeitos em termos de cooperação, de transformação, né? Então, o uso da força, ele é diferente do uso da violência. O uso protetivo da força é diferente do uso da violência. O uso da violência é legítimo, como eu falei, porque ele também está querendo cuidar, em extremo, no mínimo de mim mesmo. Mas muitas vezes um pai chega na escola e é agressivo com o professor porque ele está querendo proteger o seu filho de algo que ele acha que é injusto. Mas a forma que ele escolhe é uma forma que promove mais problemas ainda. E aí é o que eu quero destacar. O uso de Inclusive para avião. o próprio filho, principalmente, Exato. né? Para todo mundo, né? A E gente de está. todos os lados, porque ele vai violento para a escola, como essa violência não vai ser sentida pelo filho, né? E a violência que ele despeja lá no professor, no coordenador, no diretor, como é que não vai ser sentida pelo filho? Então, né? Então, é entender que a violência é uma estratégia legítima, mas tem resultados muito ruins, porque eu posso conseguir o que eu Uhum. quero num curto espaço de tempo, mas o preço que isso tem em termos de prejuízo é infinitamente maior do que o Isso. ganho. A Então, longo beleza. prazo, né? Mas aí, qual que é o desafio? Então, eu primeiro acolher a minha violência, eu acolher a minha raiva, eu acolher a minha vontade de bater e de matar, e tudo bem, faz parte. Mas na hora de eu agir com inteligência, eu canalizar a minha raiva de uma forma produtiva e até protetiva. Eu Sim. confundi, mas faz sentido.
E aí, então, eu tenho um efeito melhor, eu tenho uma chance maior de promover cooperação. E dentro das relações, isso está o tempo todo presente. Então, na hora que eu vou agir, eu ajo com violência. A hora que eu vou agir e não uso violência, eu ter consciência de que isso não é ser fraco. Uhum. De que eu tô... Essas conexões que a gente faz na nossa cabeça, eu falei hoje sobre a conexão que eu fiz por muito tempo da raiva com o controle. Então, quando eu precisava resolver alguma coisa, quando eu precisava dar jeito em alguma coisa, eu acionava a raiva, porque a raiva fazia com que eu assumisse o controle, resolvesse, tomasse as decisões, mandasse fazer o que acontecer. E aí, de repente, eu fui percebendo, e foi a programação neurolinguística o meu caminho, que eu podia conseguir o controle sem E, acessar a raiva. E pior, que em algumas vezes que eu acessei a raiva, o que eu consegui foi descontrole. ah, Então, assim, algumas associações que no fim, na prática, o efeito ainda era o contrário. Né? Então, eu acho que tem Isa, tudo a ver isso que você está falando, no sentido da violência como controle. Eu acho que muitos pais, muitas autoridades, muitos professores também vêm com essa conexão da violência como controle. E quando, na verdade, a violência é o descontrole. Se for uma criança de temperamento mais forte, o descontrole do comportamento, da agressividade, da hiperatividade. Aí a gente começa os diagnósticos e os remédios, que é por conta da minha falta de condução assertiva que acontece. Não vou nem entrar muito nesse assunto, que não vai dar tempo, mas também se for uma criança de temperamento mais tranquilo, né, essa minha violência pode ter um descontrole de esfíncteres prolongado, pode ter um descontrole de outras naturezas, né, menos perceptíveis talvez, porque são mais introvertidas, vertidas para dentro, e portanto tem descontroles que eu não estou percebendo e vendo, mas que eu vou perceber e ver em algum momento, porque isso vai vir à tona, às vezes na adolescência, às vezes na vida adulta, às vezes numa depressão lá com 50 anos e que teve a ver com tudo aquilo que eu absorvi da violência e não pus para fora, enfim. Vai longe, né? vai. E nesse contexto, o que a gente está percebendo é que tem muita gente sofrendo, muita gente falando, muita gente pedindo, mas pouquíssimas pessoas escutando. Pouquíssimas pessoas, e a comunicação não violenta, do meu ponto de vista, tem uma potência, eu diria que maior, até na capacidade de escuta do que na capacidade de fala. Sem É dúvida. mais importante eu saber ouvir, na maior parte das vezes, eu estou falando de mim, não estou falando da comunicação não violenta como uma teoria, né? É muito mais potente para eu cuidar de mim e das outras pessoas, a capacidade de escutar do que a capacidade de falar. Sim. Então, dentro da escola, eu estou querendo focar justamente porque é um lugar que a gente tem muito pouco tempo para se ouvir. A gente está o tempo todo junto lá dentro e o quanto que a gente está falando da gente. O quanto que eu posso ouvir a minha turma, o quanto eu posso ouvir de verdade aquele menino, porque a maior parte das vezes as pessoas falam assim, Fabiana, é muito legal isso que você está falando, mas que hora que eu vou fazer isso? Então é Uhum, como se uhum. houvesse, não existe, uma oposição entre autocuidado, autodesenvolvimento, escuta e o desenvolvimento das matérias, o desenvolvimento do conhecimento, a ampliação da habilidade, né? Em termos, eu estou falando cognitivos, linguísticos, matemáticos, blá blá blá. Não é uma oposição. Porque quando eu não estou bem, eu não aprendo. Quando eu Sim. estou incomodado, angustiado, eu não aprendo tão bem. E até o que se espera enquanto sociedade de cada papel, né, Fabiano? Porque se você É, olhar, o que se espera do professor? Que ele fale. Não se espera que ele ouça. A própria disposição dos ambientes de educação, ele é colocado lá, às vezes até num palco, num tablado, numa coisa, para falar, meu amigo. Não é para ouvir. E se ele ficar alguns minutos ali sem dizer nada, você fala, oh, é. O que se não, e ele é espera criticado. o que se Ele é espera do criticado médico? mesmo, né? Que dê remédio. Se você vai no médico que não te dá remédio, você volta para cá e fala, "Né, nem receitou nada. Nem isso aí é fraco." Então, enquanto sociedade, nós criamos algumas expectativas em que não está, num primeiro momento até aqui, esse ponto aí de escuta. Não está cabendo nas dinâmicas que nós criamos enquanto sociedade, né? É Então, muito interessante. e agora você dá o gancho perfeito
para a gente pensar no núcleo que eu queria trazer aqui em relação à educação. O que existe de estrutura dentro da escola que ajuda no desenvolvimento e quais estruturas que existem que prejudicam eles? Qual que é o objetivo da escola? Para as escolas particulares é vestibular. E isso é um objetivo valioso, sim, mas extremamente pobre para promover e guiar as ações de um professor ou de uma escola. Tem muita coisa importante aí. Depois eu vou resumir. Na escola pública, tem o lance de vestibular, mas tem muito mais o lance de conseguir um trabalho. Então, volto a dizer, é muito pouco, porque o objetivo é desenvolver a potência humana daqueles seres que estão lá. E aí é uma metáfora minha, você até me ajuda, viu, Isa? A gente olha muito para a escola, e para mim eu comparo como monocultura, como se fosse uma plantação de algo que é mais ou menos a mesma coisa. Para mim, a escola está muito mais como a agrofloresta, onde você tem a integração de uma quantidade enorme de espécies, de grupos de vegetais e de animais. Sim. Então, você mantém a floresta de pé e ainda tem uma produção potencializada. Então, existe uma diversidade enorme ali dentro. E como a gente trata todo mundo igual? Como a gente faz ensino simultâneo? Como que a gente faz a divisão dos tempos, dos espaços e das pessoas dentro desses tempos e espaços? Qual que é a finalidade? A gente está cuidando da gente? A gente está tendo por fim avaliar o objetivo, né, que eu tenho para depois dividir? Ou está tudo dividido e eu preciso me encaixar? A gente encaixa a vida dentro dessa estrutura. Professores que trabalham em várias escolas, como que ele vai se conectar àquela escola? Ele não consegue entender direito o que está acontecendo lá dentro. Os professores vivem no meio de um monte de gente. Com as crianças não é diferente, mas os professores, eu vou falar mais deles, os gestores também, enfim, eu vou falar professores aqui. Eles estão no meio de um monte, estão sozinhos, se sentindo solitários, não se sentem seguros. Eu fiz um trabalho eu até citei isso em outro encontro, eu fiz um trabalho numa escola e eu perguntei para eles quais são as necessidades mais presentes, né, durante as aulas. Eles falaram assim, e aí a linguagem não é simples, né? Identificar a necessidade não é algo simples, é algo muito Não. essencial. E você falou assim, o que que o professor pensa dele? A gente precisa desconstruir a ideia de um bom professor. Você é muito mais que um professor, você não é um professor. Da mesma forma que não existe Isso. mãe, não existe pai, não existe criança, existe ser humano. Uhum. É que ele tem características que meio que tem um papel, características que são peculiares. Mas a gente não pode se limitar a esse olhar. Porque é isso, senão a gente fica cego para a realidade. Então eu perguntei para os professores, o que que vocês têm de necessidades mais presentes, né, mais comuns, que vocês sentem mais? Aí os professores falavam assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí para mim isso era sentido, significado. Ninguém tá nem aí comigo, eu falo aqui, falo e ninguém nem me ouve. Pô, necessidade de atenção, de escuta. Sei lá, por que que eu tô ensinando essas coisas? Eles não estão nem aí. Então, de reconhecimento. Beleza. A gente foi fazendo um trabalho e a gente chegou em essas palavras e mais outras. Aí eu falei assim, como que será que os meninos e as meninas estão aqui dentro das suas salas, né? A maior parte deles, o que que vocês acham que eles têm de necessidade? Aí, eles não estão nem aí com nada. Pô, vocês não estão aí com nada, então tem a ver com sentido e significado também. A gente fala, eles não estão nem aí. Eles ficam o tempo todo gritando e chamando atenção. Chamando atenção, eles querem atenção. A gente foi brincando, as mesmas necessidades que os professores tinham eram as mesmas necessidades dos alunos. Maravilhoso. Então a gente precisa ter essa capacidade de investigação e isso não é fácil. Então eu Não. vou voltar no exemplo de novo. Quando o menino aponta o dedo para mim e fala quem você pensa que você é, a gente acha que isso é um ataque, mas ele está dizendo para mim provavelmente, eu gostaria que você me tratasse com respeito, como um igual. Uhum. Quando o rapaz deu um tiro na Malala, é um processo que ela poderia, e ela fez provavelmente, e entendeu a humanidade que estava por trás daquela atitude brutal. Isso. Então a gente vê Isso. ser humano, a gente não vê criança, porque quando a gente fala de criança é outro perigo. Criança é incapaz, criança é pequena, criança é dependente, criança é aquilo, é isso, e a gente não enxerga o ser humano que está lá. E Sim. aí a escola, que é um lugar que é muito difícil em termos de conflito, porque são muitas relações e muito intensas,
fica um lugar quase insuportável. E aí eu trago a comunicação não violenta como base, não é como solução. Isso. Eu não sei o que a escola vai fazer. Eu só sei que ela precisa mudar. E Isa, quando você fala que a gente não sabe para onde a gente vai, é porque a gente está indo sozinho. Se a Uhum. gente se junta, se a gente se ouve, e a gente se une, não é nós professores, é nós comunidade escolar, Sim, incluindo família. sim. Aí a gente sabe para onde a gente vai, porque se a gente errar, a gente está junto. Se a gente Até errar, porque, né, é um grupo que tem um objetivo comum, né? mas até o objetivo é preciso, a comunicação não violenta está inclusive para decidir o objetivo. Qual que é o objetivo da Sim, escola? É sim. vestibular? Ou eu quero que você, Então, filho, seja feliz? Eu deixa quero eu que ele falar desenvolva desse as negócio potências de dele. vestibular. Posso voltar nessa parte aí, já que você. Eu queria Pode. voltar, agora você me deu o gancho. Essa parte de vestibular é muito relevante isso que você traz, mas muito relevante, assim, esse ponto do encadeamento das necessidades e chegar à conclusão que todos temos as mesmas necessidades, né? Minha mãe tem uma fala que ela diz assim: somos tão iguais nas nossas diferenças e tão diferentes nas nossas semelhanças. Eu gosto muito dessa fala, dá um pano para manga aí, mas pensando no objetivo da escola, e você diz, né? Nas escolas particulares, a maioria o objetivo é vestibular, na escola pública, talvez tornar alguém capaz de trabalhar para conseguir o próprio sustento e tal, né? Quando a gente fez isso, ou seja, tornou o objetivo do processo de educação o vestibular, quando a gente fez e enquanto a gente faz, porque ainda é o processo que vigora, a gente tira a base de toda a escolarização, a formação, e passa a base a ser informação. Perfeito. Então, a gente E, tira a base de formação, caráter, valores, princípios, missão de vida, descoberta, interesse, curiosidade, e passa a ser informação. Qual informação? Que cai no vestibular e que, portanto, precisa saber. E aí eu tiro o processo de dentro e passo o processo para fora. E aí por isso que não me interessa, não tem sentido, eu não tô nem aí. Aí a gente entende muitas vezes as raízes também dos problemas. E um outro ponto que eu vejo nessa coisa toda na verdade, um devaneio, uma utopia, tá? Uma coisa que eu gostaria. Não tem tempo? Pela sua carinha, é, parece que eu tô. é, eu acho que eu comecei uns 2 minutos, a gente deve ter uns 2 minutos. Tá, vou Eu tô correr. achando aqui. Se não der tempo, obrigada, eu adorei, viu? Foi muito bom. Também curti muito. Mas um devaneio que eu tenho, um sonho louco, é que o vestibular fosse feito por brilho nos olhos. A pessoa se colocasse diante de uma banca e contasse qual é o seu projeto de vida. Eu quero me tornar médica, por quê? E aí ela falasse. Então, se você visse arrepiar, e se você visse brilho nos olhos, e se você percebesse consistência naquele plano de vida, então você foi aprovada para o vestibular de medicina, sabe? E aí, quando você não visse ainda brilho nos olhos, essa pessoa voltaria para um processo anterior de quê? De descobrir-se, de saber para que veio, de saber onde estão seus talentos, as suas capacidades, os seus interesses para servir a comunidade e a si mesma, de tal forma que todos ficassem mais felizes. E aí essa seria a escola antes do vestibular. É um Perfeito. devaneio, né? Quem sabe Ó, um dia. e aí, Isa, eu tiro essa responsabilidade, de certa forma, da escola. Essa responsabilidade é das famílias. Hum? Porque quem obriga a escola a preparar para o vestibular é a família. Porque teve uma frase uma vez que foi muito. Comprar é um ato político. Então, quando eu escolho a minha escola, eu estou decidindo qual que é o modelo que deve sobreviver, o modelo que deve morrer. As famílias demandam, né? Elas são os clientes. Então o E, a- mercado responde à demanda. e aí Então tudo quando a bem, eu gente entendo altera a perfeitamente. demanda, né? A Eu gente vai entendo mudar a oferta. perfeitamente. Exato. Eu entendo perfeitamente que eu quero que meu filho sobreviva no futuro. Ok. A questão é perceber que tipo de sobrevivência e blá 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 blá. Dá pra gente refletir muito. Mas eu não quero que a gente termine antes de eu falar algo que para mim é muito importante. O objetivo da escola, do meu ponto de vista, se fosse para resumir aqui em 3 palavras, seria autorrealização aliada a bem coletivo. Ponto final. Que a Maravilhoso. gente tenha a escola com foco em ser humano. A gente tem mais 20 segundos. Isa, Ai, meu gratidão Deus, enorme, gratidão! enorme, enorme, enorme. Foi um Muito prazer linda essa gigante. troca, adorei, tá? Adorei demais. E quero mais, quero a gente mais junto. Muito Ah, lindo, vamos, muito vamos, vamos fazer processo, outro.
Muito especial. Quem não está ainda no workshop gratuito de PNL, fica o convite. Gratidão, gente. Um beijo, Isa. Até mais. Tchau, Beijo tchau. grande. Valeu, Fabiano.